Prosseguindo em Sociologia da Educação, vamos falar agora de um sociólogo, deixando completamente a sua visão comunista de lado, né? Que é Karl Marx. O comentário diz: Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, foi um dos sociólogos que mais influenciou o pensamento sociológico no século XX. O projeto socialista que deu origem ao chamado socialismo real, que teve início nos anos de 1917 na Rússia, tem sua origem no pensamento de Marx. A influência de Marx é vista não somente nesta mudança política, mas também no modo como as pessoas escrevem suas análises sociológicas. Com a participação de seu amigo e colaborador Friedrich Engels, que viveu de 1820 a 1895, Marx tinha como objeto de sua pesquisa a sociedade capitalista do século XIX. Então, toda a visão de Marx e Engels sobre as questões educacionais para aquela sociedade que estava tendo muitas mudanças, né? Principalmente com a Revolução Industrial, muitas pessoas começaram a sair do campo, vir para a cidade. A sociedade estava numa mudança grande e Karl Marx ele tinha umas ideias boas sobre educação, sobre justiça social. Infelizmente, junto com essas ideias também virão umas ideias malignas, né? De imposição de um sistema que é completamente desprezível, ok? Número 1, a dialética. É importante levarmos em consideração as bases teóricas sobre as quais Marx se apoiou. Ele se apoiou em um princípio que teve início na Idade Clássica pelos gregos e que é a filosofia dialética. A dialética é uma corrente filosófica que tem sua origem na filosofia grega, com Heráclito de Éfeso, e sua estrutura afirmando a contradição como a própria substância da realidade. Esta se superaria num processo incessante de negação, conservação e síntese, aplicada aos fenômenos historicamente produzidos. A ótica dialética cuida de apontar as contradições constitutivas da vida social que resultam na negação de uma determinada ordem. Essas contradições, na concepção dialética, levam as sociedades à transformações. Bom, então essas contradições, ela vai ser levada a um certo extremo por Karl Marx, porque tudo ele vai ver como contradições e como lutas de classe, e nem sempre é assim. Para prosseguir entendendo a dialética no conceito filosófico, para Heráclito, é importante observar o princípio movimento. Tudo no mundo se movimenta constantemente. Nada é estático. A ideia da estática de algo que não está em movimento é apenas aparente. Todos estamos em movimento. O planeta que vivemos se movimenta. A Lua se movimenta, o Sol se movimenta. Ele usa até uma linguagem simbólica. Ele diz o seguinte: o rio, ele diz, o homem não se banha mais de uma vez no mesmo rio. Por quê? Como tudo é movimento, nada é estático, eu vou em um rio hoje, me banhei nesse rio. Quando eu volto amanhã, o rio já mudou, as águas mudaram. E eu também, como pessoa, né, eu vou mudando, eu vou aprendendo coisas novas, eu vou identificando coisas que eu tenho que abrir mão. Então, o Levi de amanhã é diferente do Levi de hoje, ok? Então, todas as coisas estão em movimento, nada é estático. Assim como também todo o universo
está em movimento. A Lua se movimenta, o Sol se movimenta. Interessante que no conceito antigo, não era só Heráclito que pensava isso, os gregos em geral pensavam, e foi um grego governando o Egito, chamado Ptolomeu, que ele defendia que o Sol girava em torno da Terra. Esse era chamado o sistema ptolemaico, que foi alterado por Nicolau Copérnico, tá bom? Que foi chamado então o sistema heliocêntrico, que o Sol está no centro e a Terra gira em torno do Sol. A partir disso, alguns começaram a pensar que o Sol não se movimentava, mas o que ficou provado no século XX, principalmente pelas pesquisas de Edwin Hubble e também de Albert Einstein, apesar, a princípio, ele pensava que o universo era estático, tá ok? Mas depois ficou provado que o Sol se movimenta dentro da Via Láctea, a Via Láctea se movimenta no universo, ficou provado que todo o universo está em movimento, nada é estático. Então, Heráclito, sem querer, ele estava super atualizado de acordo com a ciência do século XX e, claro, do século XXI também.